Voltamos agora do intervalo, hoje que estamos a falar sobre ortodontia e estética dentária. Vamos agora ouvir a opinião de outro dentista, neste caso, sobre a parte da estética dentária. São ou não cada vez mais as pessoas que procuram serviços e consultas de estética? Sim, cada vez mais as pessoas têm a estética uma preocupação, a harmonia no sorriso e a vontade de sorrir, poderem sorrir à vontade, uma preocupação cada vez maior. Temos sempre que fazer ver aos pacientes também que o sorriso tem que ser sempre, a estética tem que ser aliada à função, portanto a forma como os dentes se ocluem é muito importante para que não haja depois patologias futuras, portanto basicamente estética e função têm que andar sempre lado a lado, uma com a outra. Há depois tratamentos que se podem fazer para alcançar ambas. Temos que ver um bocadinho o que o paciente procura e a condição de cada paciente, portanto depende de caso para caso. E falando desses casos, que tipo de situações é que costuma encontrar? O que é que as pessoas vêm normalmente à procura de corrigir ou de melhorar? São vários os casos, portanto, nós temos pacientes todos muito distintos. Há pacientes, por exemplo, que têm os dentes desalinhados, que vêm à procura de ortodontia e fazem muitas questões: como é que eu posso alcançar, como é que eu posso alinhar os meus dentes, o que é que me aconselha. Portanto, há casos que passam só pelo alinhamento, portanto, uma ortodontia, e aí vamos aliar, lá está, a função e a estética. Depois, no final, podemos considerar um branqueamento, se for necessário. Depois temos casos em que já são mais complexos, que é necessário outro tipo de tratamentos, como a parte da reabilitação. Que tipo de tratamentos então é que podem ser feitos do ponto de vista estético? Temos vários tratamentos consoante cada caso. Pode ser feita a ortodontia, vamos aliar a função e a estética. Se ainda assim for necessário outro tipo de tratamento, podemos considerar restaurações estéticas, até para fechar alguns espaços após a ortodontia, se necessário, ou mesmo caso em que não haja ortodontia, portanto, um paciente jovem, para não fazer um tratamento o menos invasivo possível, considerar, portanto, restaurações com resinas compostas, que são tratamentos esses que são feitos diretamente na cadeira. Pode às vezes haver algum auxílio da parte do laboratório, mas normalmente numa consulta nós resolvemos esse tratamento. Outro tipo de tratamentos que aí já passa por uma intervenção entre nós e o laboratório são as facetas dentárias ou lentes de contacto, que hoje em dia muitos pacientes nos procuram mesmo para esse tipo de tratamentos, que são no fundo são lâminas de cerâmica muito finas, que são aderidas à superfície dos dentes, no fundo à superfície da parte de fora dos dentes, que vai mudar a estética, muda também a cor e também a forma do dente. No fundo o objetivo é tentar restituir a forma ideal dos dentes e que no fundo nós tenhamos uma harmonia global e bonita, que o paciente possa sorrir. Esse tipo de casos, as facetas em pacientes que tenham a estrutura dentária mantida. Casos em que já temos dentes mais comprometidos, que existem em casos, nós aí temos que optar por fazer outro tipo de estruturas cerâmicas, como por exemplo as coroas ou jackets, que vão englobar todo o dente, também são estruturas que vão aderir e também o objetivo é sempre final como nas facetas, no fundo restituir a harmonia do sorriso. Rita, tu que me falas de sorrisos bonitos e saudáveis, vamos só pegar ali numa coisa que o Diogo disse, que falou do facto das lentes de contacto implicarem muito menos desgaste que antigamente. Na verdade, antigamente nós usávamos muito coroas totais e as reabilitações estéticas acabavam por ser muito mais invasivas. Como é que são hoje em dia, realmente? Como é que isto aconteceu? Como é que se deu esta evolução? Esta evolução deu-se precisamente por causa da adesão. A adesão é fantástica. A adesão da faceta, da cerâmica, sim, ao nosso esmalte é sem dúvida primordial e é essencial. E hoje em dia, estas capas, mesmo sendo super finas, se nós tivermos esmalte, nós conseguimos com que elas fiquem ali intactas e não caem, se tivermos uma boa oclusão. Essa adesão é diferente, nós estamos a ser vistos não só por médicos dentistas, mas também por outros médicos e por um público que não percebe medicina dentária. Por isso temos que explicar muito bem o que é isto tudo. Esta adesão vai unir a faceta ao dente, como é que ela difere do esmalte para a dentina? Conta-nos assim traços muito gerais, como é óbvio. De uma forma muito geral, o esmalte é toda a parte que nós vemos, não é? Quando sorrimos, e a dentina é a parte interna do dente. E a adesão é muito melhor quando nós temos esmalte do que quando então, queremos temos sempre dentina. ter esmalte, não é? Exatamente. Sempre ter esmalte. É esse o objetivo. Mas antigamente, os médicos dentistas acabavam por fazer um desgaste muito maior e colocavam coroas nos dentes todos quando queriam fazer um caso de estética. Hoje em dia isso é impensável, não é? Hoje em dia impensável e tentamos sempre não fazer. Quando fazemos coroas, normalmente são substituição de coroas antigas, metalocerâmicas, por coroas totais cerâmicas. O que eu noto dão uma estética melhor, não é? Sim, sem dúvida. O que eu noto é que hoje em dia a preocupação pelo dente, pela gengiva,
Porque toda a biologia oral é completamente diferente de há uns anos atrás, não é? As pessoas estão muito mais informadas e as pessoas precisam de sorrir. Muda completamente a forma como elas veem a vida e a forma como elas veem ao espelho. Nós temos pacientes que entram no consultório, no primeiro dia da consulta, completamente desesperados, a dizer que já correram N consultórios e N médicos dentistas e que não veem evolução no seu caso. Nós damos as várias opções de tratamento, acabam por aceitar e, passado o tempo do tratamento deles, eles saem com um sorriso gigante e choram de emoção. E esse é, sem dúvida, o nosso maior presente como médicos dentistas. Deixámos de tratar essencialmente dentes e começámos a tratar pessoas. Exato. Eles aparecem completamente diferentes a nível... Mudam vidas, na verdade. E mudam de visual e tudo. E como é que vocês se sentem depois de sentirem essas transformações nas pessoas? Rita chora, às vezes. Eu sou uma chorona. Eu sei que a Rita Eu recebe... envolvo-me demasiado emocionalmente com os meus pacientes, eu estou sempre a dizer, mas eu acho que se perder essa vertente vou deixar de ser eu própria, portanto, eu não me importo que os meus colegas gozem comigo, não é? Não, mas eu acho que é ótimo. Não é à toa que eu sei que recebes muitos presentes dos teus pacientes. Não é? É verdade, eu sou uma mimada e agradeço, principalmente por confiarem em mim e não desistirem. Às vezes é complicado por causa dos tempos de ortodontia. Hoje em dia isto já não tem acontecido porque a Isabel consegue fazer os tempos todos que eu peço. Se são 7 meses, são 7 meses e os pacientes acabam... Porque eles vão vendo resultados ao longo do tempo. Ou seja, passa um mês e já veem que aquele dente já está naquela posição, ficam entusiasmados e às vezes até querem usar muito mais o aparelho para chegar à outra parte Eu acho que do principalmente tratamento. nós conseguimos que o paciente entre dentro do tratamento e que perceba aquilo que está a fazer. Que não chega, que não abra a boca e fizeram ali qualquer coisa. Quando nós iniciamos um tratamento, começamos por fazer desde as restaurações lindíssimas que se fazem, mostrar a diferença do que é ter aquele tipo de restauração estética, até colocar o aparelho e vão vendo evoluções, o aparelho é invisível, nós conseguimos ver a evolução do tratamento, até o posicionamento dos dentes, que por vezes eu tenho que deixar determinados espaços para que depois se possa seguir aqui para a parte da Rita estética, porque os dentes são... A medicina dentária e emocional também. Exatamente, deixa a parte emocional. Acaba na emoção. Se bem que eu é que caso com o paciente durante mais tempo, não é? Sim. Rita, diz-me só uma coisa. O que é que tu... Se analisares este panorama todo da reabilitação oral estética nos últimos anos, eu sei que tu tiraste há pouco tempo uma pós-graduação em reabilitação oral estética e mimética avançada, perdão. Quais é que foram as maiores mudanças que aconteceram, à parte da adesão? As maiores mudanças que aconteceram foram, sem dúvida, é fantástico como nós conseguimos reproduzir, e aí é que é a biomimética, a imitação natural do dente, a imitação biológica. Conseguimos, num dente que tenha uma cárie ou num dente que precise de uma faceta, nós conseguimos imitar a estrutura natural, quer seja com compósitos, quer seja com cerâmicas. Obviamente que a cerâmica tem uma maior resistência e uma durabilidade maior em termos de cor, mas... Pretendemos sempre cerâmica, então? Se pudermos escolher, ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Eu não sou adepta 100% da cerâmica porque depende muito também da idade do paciente, do tipo de caso que nós temos à frente. Eu tenho casos, por exemplo, de meninas de 14, 15 anos que nós não fazemos facetas, não é? Fazemos, por exemplo, se elas tiverem espaço entre os dentes, as tais conhecidas discrepâncias de Bolton, em que eu peço sempre à Isabel, coloca-me aquele dentinho um bocadinho mais para a direita e um dentinho um bocadinho mais para a esquerda, nós fazemos restaurações e um dia mais tarde poderemos fazer facetas. Tentar conservar sempre o máximo de estrutura natural. Claro. É o importante, principalmente em pacientes jovens. E diz-me uma coisa, depois desses tratamentos estéticos à base de cerâmicas ou resinas, se falarmos em cerâmica, nas facetas em cerâmica, qual é que é a duração que nós podemos dizer aos pacientes que estes tratamentos podem ter? Eu normalmente, eu não digo que é vitalício, eu digo que é a duração do nosso dente, porque a faceta vai fazer parte integral do nosso dente, ou seja, se um dente parte,
uma faceta também pode partir. Se um dente lasca, a faceta também pode lascar. É exatamente igual à duração de um dente. Mesmo nos Exato. cuidados de higiene oral também é exatamente igual. Sim, tudo igual, e a pessoa tem de continuar a ir aos controlos, não se pode esquecer da higiene oral, não é? E dos nossos controlos de 6 em 6 meses, convém analisar como é que estão as facetas. Rita, estamos aqui a falar de facetas e de coisas muito detalhadas, de uma estética muito elevada, mas quando nós falamos num outro tipo de pacientes, nos desdentados totais, também o tipo de estética é igual? Como é que funciona aí a abordagem? Nesses pacientes, nós também fazemos o DSD, o Digital Smile Design. Por exemplo, pacientes com próteses removíveis, que ainda têm osso para colocar implantes, as tais cirurgias conhecidas, cargas imediatas, eles muitas vezes aparecem com uma diminuição vertical de oclusão. O que é isso? Aparecem com o terço inferior da face muito mais diminuído para aquilo que a face suporta. E o que é que se pode fazer nesse caso? Pronto, neste caso temos de fazer um aumento da dimensão vertical da oclusão. E então, no início, nós fazemos moldes, fazemos um estudo, analisamos quanto é que poderemos aumentar e é impressionante como, aumentando este terço inferior da face, conseguimos com que os ângulos... Juventude. Sim. A pessoa ganha anos de vida, porque aquelas rugas que estavam a ser criadas por falta de dimensão vertical acabam por desaparecer e a pessoa sente-se muito mais confortável. Claro. Até mesmo a nível de dores de cabeça, que às vezes implicam essa diminuição. Sim, falámos aí também dos tecidos que estão à volta da nossa boca, da cavidade oral. Muitas vezes também se intervém por exemplo, no lábio, num canto da boca que fica um bocadinho mais descaído quando há perda de dentes. Como é que funciona? Também isso faz parte da tua área? Sim, faz parte da área. Quando colocamos, por exemplo, essa prótese de cirurgia de carga imediata no dia, nós muitas vezes notamos está com um sorriso fantástico, mas falta um bocadinho de lábio. E deixamos então cicatrizar, passar o edema, falamos com o paciente e o paciente diz sim, gostava de ter um lábio um bocadinho maior e então procedemos, por exemplo, a um ácido hialurónico e conseguimos, no fundo, conciliar estética dentária com estética facial e ficamos com uma boca completamente diferente. Claro, é a tal abordagem multidisciplinar do médico dentista que consegue fazer com que tenhamos uma melhor performance da nossa área e impactar um melhor resultado no paciente. Eu acho que hoje em dia caminhamos muito para isso e a vossa própria interação caminha nesse sentido. É dar o melhor Sim. de cada um, não só o paciente, para ter o melhor de cada tratamento. Rita, só mais uma coisa. Aqueles pacientes que têm dentes muito pequeninos, que foram desgastados com o tempo, qual é a abordagem que aconselhas? O que é que as pessoas podem fazer? Que conselhos dás? Por exemplo, pacientes com esses dentes muito pequeninos, que às vezes os pacientes dizem, doutora, tenho dentes de rato. Muitas vezes são bruxómenos intensivos. E a primeira coisa que eu faço é dizer ao paciente que tem de ter uma consulta de oclusão, com um especialista que trabalha connosco. Eu trabalho com ele no sentido de avaliar o quanto é que temos de aumentar e então muitas das vezes fazemos overlays. O que é um overlay? Um overlay, quando um dente está demasiado desgastado e precisamos de aumentar, colocamos essas capas que podem ser de resina ou de cerâmica. Basicamente é como se fosse uma faceta, mas a nível posterior e na face da mastigação, assim, de uma maneira mais simples. Antigamente colocavam-se muito mais coroas, hoje mais overlays, certo? Exatamente. Sim. Porquê? Porque conseguimos preservar mais estrutura natural do nosso dente. Não é preciso desgastar. Muito bem. Rita, diz-me uma coisa, as pessoas ainda se sentem muito inspiradas por aqueles sorrisos americanos, assim, muito brancos, com dentes muito grandes? Ou o padrão de estética tem mudado um bocadinho, tem sido um bocadinho mais europeu? Conta-me, quais são as referências que os teus pacientes te trazem normalmente? 50-50. Nós temos pacientes que querem o sorriso americano, hoje em dia até falam mais do sorriso brasileiro, mas depois temos pacientes, uma maior percentagem, que quer o sorriso o mais natural possível para que as pessoas não percebam
que foi feito alguma coisa. Querem um sorriso sem dúvida mais branco, mas não aquele branco artificial. Nós tentamos responder a todas as expectativas e dar sempre a nossa opinião. Mesmo não seja aquilo Exato, mesmo que não nós seja aquilo. consideramos. Por exemplo, pacientes que querem Também sentes isso, Isabel? um dente muito branco, às vezes. Aquilo que é bonito para mim pode não ser igualmente bonito para a Rita, como pode não Ou ser pode não para ser ti. bonito para mim também. Exatamente, aquilo que é importante é realmente responder à expectativa. A questão dos dentes brancos, as pessoas querem um branco. Eu pessoalmente gosto muito mais de um sorriso natural. Esta tal sensação de mudei aqui qualquer coisa, mas não se percebe o quê. Mas há pessoas que querem ir até ali, nós temos que lá chegar. Mas eu acho que também tem a ver não só com a estética dentária, mas com a estética facial. Há pessoas que gostam de coisas exageradas, com coisas, por exemplo, quando vão fazer um aumento mamário, há pessoas que gostam de um aumento que não seja normal, não é? E nos dentes tem Nós, a enquanto mesma profissionais, temos que respeitar isso. sensação. Nós temos casos, por exemplo, uma senhora que tinha os dentes demasiado apinhados, que fez Invisalign e queria facetas, e eu olhava para a Isabela, este esmalte é fantástico, isto branqueado, estes dentes são lindos, não vai necessitar de facetas. Um sorriso ligeiramente gengival e após todo esse tratamento ficou impecável com branqueamento, super satisfeita. Às vezes não é necessário chegar Não tão precisa longe. avançar para as E facetas. há aqui uma coisa que eu acho que é fundamental, nós gerirmos as expectativas dos pacientes. Por isso é que é tão importante esses tais softwares e as tecnologias que vocês falam para mostrar ao paciente como é que ele vai ficar antes. Não é? Porque eu já me deparei com pacientes, hoje em dia já não, porque também partilho da vossa opinião, mas há algum tempo atrás as pessoas podiam chegar ao fim de um tratamento, ao fim de um aparelho, por exemplo, e olharem-se ao espelho, não era isto que eu queria. E nós acharmos que as pessoas estão fantásticas e na verdade a pessoa não se reconhece. Não é? Primeiro porque também, a oclusão está fantástica e eu, enquanto ortodontista, estou super feliz porque o dente X é a está a bater com o oclusão, dente... que é a oclusão. Exato, com é a o dente com o dente Y. É importante, e na ortodontia, a ortodontia também tem avançado um bocadinho, em dado de mãos dadas com a oclusão, e por vezes tenho esta conversa com o colega da oclusão que trabalha. Isabel, eu gostava de saber o que é a oclusão. E é Eu importante... sei, mas as pessoas lá em casa precisam de saber o que é a oclusão. A oclusão tem a ver com a forma como os dentes se relacionam corretamente e nós conseguirmos manter toda a nossa boca e todo o nosso maxilar superior e inferior a baterem os dentes da forma mais correta e mais estável, todos de uma forma equilibrada, que é isso que no fundo nós procuramos. Claro. Isso é importantíssimo. E, obviamente, que essa tal oclusão, esse tal encaixe perfeito, todos nós pretendemos, mas, por exemplo, uma coisa que eu sei que tu costumas fazer muito, que é fechar os diastemas, os tais espaços entre os dentes. Existem casos de pessoas que te pedem para abrir os dentes para ter este tal diastema? Existem. Desde que a Madonna está em Portugal, tornou-se realmente quase viral. Não, mas acontece. A perda de identidade também é algo complicado quando fazemos uma mudança e nós temos que respeitar isso. A mudança, há pessoas que gostam e que têm aquelas determinadas características. Acontece também, com certeza, quando são removidos os dentes todos das pessoas e as pessoas também têm uma mudança muito radical. Também. Igual acontece com a questão do aparelho. Pessoas que dizem que são imagens de marca desde pequenos, os meus dentes de coelho, eu queria manter os meus dentes de coelho, em que nós respeitamos ali determinadas dimensões e conseguimos dar resposta com pequenos detalhes àquilo que as pessoas nos pedem, dar essas pequenas atenções. Se bem que a oclusão tem que estar correta. E, voltando só a esse tema dos dentes com diastemas, com os tais espaços, a maior parte dos casos, fechas esses diastemas e resolves só com o aparelho, ou a Rita precisa de intervir com facetas? Depende. Depende. Cada caso é um caso. É algo que aparece muito no consultório hoje em dia e é importante explicar que cada caso é um caso. Há espaços que são originados por faltas dentárias, por ausência de dentes, e logo aí à partida nós temos que pensar que existe uma falta de espaço verdadeiro e é mais complicado fechar sem colocar um dente. Depois temos outros espaços que são originados pelo próprio tamanho do dente, que os dentes são mais pequenos do que aquilo que deveriam ser para o suporte ósseo, a chamada discrepância de Bolton. E achas que há aí também interferência da genética? Normalmente os pais que usam aparelho, os filhos vão usar aparelho?
Tem a Bastante. ver ou Se não? te referes a este caso em particular, desta discrepância do tamanho dentário, é uma Sim. característica. É uma característica. Como olhos azuis, como os dentes também têm características genéticas. E este tamanho do dente, por vezes, nós não conseguimos. Nós temos que pensar sempre que temos um encaixe de uma caixa e de uma tampa, e nós, se não conseguirmos encerrar na totalidade esses espaços, vamos ter que então pedir à Rita, uma colega da parte da estética, que intervenha e que faça o fechamento dos espaços de outra forma. Aí entra também o DST, de modo a que consigamos fazer os dentes com o tamanho ideal. A Isabel posiciona os dentes de modo a que eu não tenha uns centrais demasiado grandes, uns laterais demasiado grandes, que fique tudo harmonioso. É esse o objetivo depois. Sim. Rita, há limite de largura para os centrais? Por exemplo, imagino que um paciente tenha destes temas e queria colocar umas facetas. Existe uma largura máxima, vá por assim dizer, que se possa ter? Existem percentagens, cerca de uma proporção de 80%, entre 75% e 80%, de maneira que nós tentamos sempre seguir essas guidelines e também olhamos para o paciente. Mas há pacientes que exigem dentes grandes. Cabe-nos a nós, enquanto médicos dentistas, dizer que aquilo não é o ideal, mas muitas vezes, às vezes temos de sair um bocadinho da nossa zona de conforto. Colocar na boca do paciente isso. aquilo que é o nosso projeto e mostrar. Claro. Que é isso que fazemos, como o paciente quer, como nós desejamos, e muitas vezes tentamos chegar a um Chegar a um equilíbrio. ponto de equilíbrio. Rita, que casos é que te desafiam mais? É difícil. Eu inspirei fundo porque é muito difícil. Adoro a realização de facetas, mas também adoro fazer restaurações estéticas em pacientes mais jovens. Cada tipo de tratamento é um tratamento, não é? Por exemplo, a realização de facetas em 2 a 3 consultas no máximo que conseguimos realizar e como o Diogo estava a dizer, precisamos de laboratório. Qual é o tipo de paciente que procura facetas? O tipo de paciente é aquele paciente que quer sorrir à vontade, sem... Mais mulheres ou homens? Mais mulheres. Mais mulheres. Sim, querem ter o sorriso perfeito, o sorriso à Hollywood, como se costuma dizer. Esses pacientes procuram muito facetas. Dentes grandes, é o que está na moda agora. Dentes grandes. Sim. E tu, Isabel, também, qual é o teu tipo de paciente? Se é que tens. Existe um tipo de paciente, aquele também que procura, as pessoas, e eu fico muito feliz por isto, não procuram já procuram de uma forma mais informada. A mim, particularmente, procuram por terem uma solução invisível, a questão de que é os aparelhos com que trabalho mais, e procuram porque sabem, preciso de aparelhos, isto é importantíssimo para mim, são pessoas já adultos, informados, que sabem que necessitam e motivados. Eu gostava só de uma última pergunta, porque temos que encerrar o programa, mas, Isabel, existe limite para usar aparelho? Por acaso, a semana passada, uma paciente, uma amiga minha, enviou uma mensagem a dizer que a mãe dela queria usar aparelho, se havia limite, porque estava preocupada que a mãe já tinha 60 anos. É possível ou não é possível? Tenho pacientes com mais idade do que 60 anos, não vale a pena estar aqui a falar, mas com certeza não há limite. A partir do momento em que nós ainda temos renovação óssea, nós podemos sempre movimentar os dentes. Nunca é tarde para sorrir. Isabel e Rita, muito obrigado por esta boa conversa. Obrigada. Foi um prazer enorme ter-vos aqui. Até uma próxima. Antes de me despedir de si, deixo-lhe uma das minhas paixões. Vamos ao longo destas semanas falar de arte, cultura e lifestyle. Mas hoje deixo-lhe um convite para visitar o restaurante Tomo Uno, em Buenos Aires, com o melhor da comida portenha. O Tomo Uno fica junto à Avenida 9 de Julho, a mais larga do mundo. A Argentina sempre foi famosa pelos seus grelhados de carne, mas os novos chefes estão a introduzir outros ingredientes. Yo trabajo con elementos reales, no trabajo con ideas solamente. Todo lo que yo piense, todo lo que me imagine, tiene que ser real. Si los productos no son locales o no se consiguen en el mercado local, ya todo lo que piense no es real. Es una técnica que es muy nuestra, la de trabajar las codornices, como tantas otras carnes, directamente al fuego. El punto de la codorniz es una cosa muy, muy delicada, muy sutil, y tiene ese riesgo.
sem dúvida, um restaurante a visitar pelo menos uma vez na vida. Despeço-me de todos e conto consigo na próxima semana para mais Histórias Clínicas. Até lá!